Oh, só mais uma colherinha, tá bom? Teresa insistiu, com a colher de purê quase encostando nos lábios de Clara. A menina fechou a boca com força e virou o rosto, empurrando o prato com as duas mãos. Os bracinhos finos cruzados no peito diziam mais do que qualquer palavra. Bruno, o irmão, nem olhava. Mexia na comida sem propósito, girando o garfo em círculos. A tensão naquela sala de jantar podia ser cortada com a própria colher. Antes de continuarmos com essa história emocionante e surpreendente, já se inscreve no canal, deixa seu like e fala pra gente de onde está vendo. Renato observava da porta, imóvel, com o celular vibrando no bolso. O som insistente contrastava com o silêncio das crianças. Há meses aquilo se repetia. Sentou-se, os ombros pesados, e olhou nos olhos dos filhos. Filhos, vocês precisam comer. Estão tão magrinhos. Ele tentava, mas a voz saía mais cansada do que firme. Clara apenas balançou a cabeça, os olhos grudados no prato cheio. A gente não tem fome, papai, sussurrou ela, com os olhos úmidos. Bruno assentiu sem levantar o olhar. Teresa, que observava tudo do lado, ajeitou a blusa e respirou fundo. Mesmo sendo seu primeiro dia em teste, ela percebeu rápido que o problema não era só alimentar. Senhor Renato, posso tentar uma coisa? Pediu com uma doçura firme na voz. Ele assentiu com um gesto, cansado e sem esperanças. Teresa se agachou até ficar na altura das crianças. Bruno, Clara, vocês gostam de doce de leite? A pergunta soou fora de contexto, mas os olhos dos dois brilharam, quase por reflexo. Clara olhou para o irmão como quem buscava permissão para responder. A gente gosta de pipoca também, murmurou ela com um fio de voz. Teresa sorriu com aquele sorriso que diz: entendi tudo. Então não é que vocês não sentem fome, ela comentou, olhando para os pratos intocados. Só não querem comer isso aqui. É isso, né? Os dois assentiram, quase aliviados por serem compreendidos. Renato levantou uma sobrancelha surpreso. Eles têm fome, senhor Renato. Só não querem essa comida sem cor e sem cheiro. Querem algo que lembre carinho, algo que os abrace por dentro. Renato passou a mão no rosto. Pela primeira vez em meses, alguém dizia o que ele não conseguia enxergar. Teresa continuou ali, sentada no chão, conversando como quem não tinha pressa. Que tal a gente preparar alguma coisa diferente amanhã? Algo que vocês gostem de verdade. Os olhinhos curiosos começaram a se abrir como janelas numa casa fechada demais. Pode ser pipoca? Clara perguntou. Pode ser, sim, Teresa respondeu. Mas antes da pipoca, a gente vai aprender a preparar uma comidinha gostosa juntos. Topam? As crianças se entreolharam, como se aquele acordo mudasse tudo. E, de certa forma, mudava. Renato ficou calado, apenas observando a cena que parecia saída de um filme que ele achou que nunca mais veria. O que ninguém ali esperava era que aquela conversa simples, diante de um prato rejeitado, seria o ponto de partida para revelar segredos que as crianças escondiam há meses. E bastou uma pergunta, uma única pergunta, para abrir caminho ao que viria a seguir. As palavras de Teresa ainda pairavam no ar quando Clara se levantou devagar da cadeira. Seus pés descalços fizeram quase nenhum som ao subir as escadas correndo. Bruno ficou em silêncio, mexendo as mãos no colo, como se esperasse algo inevitável. Renato franziu a testa, confuso, mas esperou. Quando a menina voltou, trazia nos braços uma caixa de sapatos desgastada, abraçada com força contra o peito. Teresa ficou atenta. Sem dizer nada, Clara colocou a caixa sobre a mesa. Ao abrir, o cheiro de comida velha se misturou com o espanto de todos. Havia pedaços de pão seco, arroz empedrado, um pote com feijão embolorado. Bruno abaixou a cabeça, envergonhado. É pra mamãe, Clara disse quase num sussurro. A frase caiu no ambiente como um trovão abafado. Ninguém conseguiu reagir de imediato. Como assim? Renato perguntou, engolindo seco. Vocês estavam guardando comida? Bruno assentiu, sem olhar para o pai. É que, se ela voltar, ela vai estar com fome, explicou, tentando conter as lágrimas.
Teresa sentiu os olhos arderem. O motivo da recusa às refeições nunca foi o paladar. Era a esperança. Uma esperança infantil, ingênua, mas que feria mais do que qualquer ausência. Renato pegou a caixa com as mãos trêmulas. Era como se estivesse segurando a dor acumulada dos últimos 6 meses. Ele se ajoelhou e puxou os filhos para um abraço apertado, sem palavras. Apenas os envolveu como quem tenta proteger de um mundo que já mostrou que pode ser cruel. Clara soluçava baixinho, com o rosto no ombro do pai. Bruno não dizia nada, mas chorava também. Meus amores, mamãe não vai voltar, Renato murmurou, mais para si do que para eles. Mas e se ela estiver perdida? Clara insistiu. E se estiver machucada ou com frio? Ele respirou fundo, sem saber como explicar que às vezes o pior não tem resposta. Teresa se aproximou com cuidado, se ajoelhando ao lado deles. Era como se a dor daquela família tivesse um peso físico. Sabem o que eu acho? Ela disse com a voz baixa. Que a mamãe de vocês ficaria muito triste se visse vocês assim, sem comer, tristes desse jeito. Ela queria ver vocês crescendo, rindo, fortes, saudáveis. Ela queria ver vocês vivendo. Bruno enxugou os olhos com a manga da blusa. Clara apenas olhou para Teresa como quem ouvia isso pela primeira vez de verdade. A gente pode pensar nela enquanto come? Clara perguntou, tentando entender. Teresa assentiu. Pode e deve. Comer é lembrar que ela queria o melhor para vocês. Cada garfada pode ser um "eu te amo" mandado para o céu. Renato observava a cena sem acreditar no que via. Aquela mulher, em poucas horas, havia tocado algo que ele mesmo nunca conseguira alcançar. Teresa olhou para a caixa sobre a mesa e a fechou com delicadeza. Vamos guardar isso como lembrança. Mas agora a gente vai fazer diferente. Vamos cuidar da vida que ficou, disse com firmeza doce. E naquele momento, sem que ninguém dissesse em voz alta, algo começou a mudar. E o jantar daquela noite teria mais que comida, teria propósito. Renato ainda estava absorvendo tudo o que acontecera quando ouviu a voz firme de Teresa romper o silêncio. E se hoje a gente tentar uma coisa diferente? Uma refeição feita por nós, com carinho? Ela olhou para os 2 irmãos. Clara ainda tinha vestígios de lágrimas nos olhos, mas assentiu devagar. Bruno, mais resistente, demorou um pouco mais, mas acabou cedendo. Mas você vai comer com a gente? Ele quis saber. Claro que sim, respondeu Teresa com um sorriso sincero. Família que come junto, fica junta. Que tal uma jantinha simples, mas gostosa? Clara deu um pulo de leve. Pode ser pipoca doce depois? Teresa fingiu pensar. Pode, mas só depois do jantar, combinado. A menina sorriu pela primeira vez naquele dia. Renato, ao fundo, assistia sem interferir, mas atento a cada detalhe. Na cozinha, Teresa improvisou o que pôde com os ingredientes limitados. Arroz refogado com alho, uma saladinha simples e ovos mexidos com queijo. Nada gourmet, mas feito com cuidado. Clara ajudava, mexendo a panela sob supervisão, enquanto Bruno organizava a mesa com guardanapos desenhados por ele mesmo. Era a primeira vez em muito tempo que aquela cozinha via alguma vida. Na hora da refeição, os pratos foram servidos sem imposição. Teresa sentou-se à mesa como se sempre tivesse feito parte daquilo. Clara foi a primeira a provar, timidamente, e logo olhou para Teresa com um aceno afirmativo. Bruno, desconfiado, deu a primeira garfada e mordeu o lábio tentando esconder que tinha gostado. Renato, quieto, sentou-se com eles. Era um retrato simples, mas potente. A mesa finalmente preenchida. Ao final da refeição, todos comeram quase tudo. Não foi muito, mas foi o suficiente para aquecer os corações. Teresa não celebrou com exagero, apenas disse, isso foi um bom começo. Renato lavava a louça quando se aproximou dela. Obrigado, eu nem sei o que dizer. Ela, enxugando as mãos, apenas respondeu. Ainda não fiz nada demais, mas obrigada por confiar. Você conseguiu o que nenhum psicólogo conseguiu em meses, disse ele admirado. Teresa se encostou na pia, pensativa.
Às vezes, o que falta é alguém de fora para olhar por dentro com outros olhos. Renato concordou com um aceno silencioso. A presença dela havia mudado o ar da casa em poucas horas. Ela era mais que uma cuidadora em teste. Era uma fagulha de esperança. Enquanto as crianças comiam pipoca na sala, Teresa ajeitava a cozinha com a leveza de quem pertencia. Renato a observava, sentindo algo novo. Não sabia se era gratidão, alívio ou outra coisa que ainda não sabia nomear. Ela sorriu para ele, como quem entendia sem precisar perguntar. E ali, entre panelas e pipoca, algo mais começava a borbulhar, além do jantar recém-preparado. No dia seguinte, tudo ainda poderia voltar a ser como antes, mas aquela noite havia plantado algo. Clara e Bruno dormiram com barriguinhas aquecidas e corações mais leves. Teresa sabia que o caminho seria longo, mas já dava para enxergar uma trilha. E foi ao fechar a luz da cozinha que ela reparou na geladeira vazia e decidiu que o próximo passo era preencher mais do que apenas os estômagos. Na manhã seguinte, bem antes do sol alcançar os prédios altos de Curitiba, Teresa apareceu no portão com 2 malas e uma caixa amarrada com barbante. Trazia no rosto a leveza de quem decidiu ficar. Renato, ainda de pijama, segurava uma xícara de café quando a viu. Chegou cedo, comentou abrindo o portão. Bom dia, trouxe umas coisinhas da minha terra. Ela respondeu sorrindo enquanto passava pela porta com passos firmes. O cheiro de café fresco misturado ao perfume de lavanda que vinha da caixa formava uma combinação acolhedora. As crianças ainda estão dormindo, disse Renato, puxando uma cadeira na cozinha. Teresa aceitou o café com gratidão e começou a observar os detalhes ao redor. Os armários brancos reluziam, mas havia uma frieza no ambiente que destoava da ideia de lar. Tudo era funcional, mas sem alma. Posso dar uma olhada? Ela perguntou, apontando discretamente para os armários. Claro, fique à vontade, respondeu ele, curioso com o que ela buscava. Teresa abriu um dos compartimentos e franziu a testa. Sal, açúcar, um orégano vencido e algumas latas de milho e ervilha. Nada fresco, nada que dissesse casa de família. Era o tipo de despensa que servia para manter, mas não para nutrir. Onde costumam fazer as refeições? Perguntou, enquanto anotava mentalmente as lacunas. A cozinheira Beatriz vem 3 vezes por semana. Nos outros dias, a gente esquenta o que tem, respondeu Renato com certo desconforto. Teresa não o julgou, mas entendeu. Era como se a casa funcionasse no modo automático, empurrada pelo tempo. E isso refletia nas crianças. Refletia nele também. Enquanto isso, Bruno descia as escadas ainda esfregando os olhos. Que cheiro bom é esse? Perguntou farejando o ar. Teresa abriu a caixa e mostrou um punhado de pequenos pacotinhos coloridos. Temperos do sul do Ceará. Trouxe para dar um jeito nessa cozinha, disse piscando. Ele sorriu. Esse tem cheiro de pizza. Teresa riu. Esse é manjericão. A gente vai usar logo mais. Clara veio em seguida, atraída pelo mesmo aroma. A gente pode cozinhar de novo hoje? Ela perguntou animada. Pode e deve, respondeu Teresa. Cozinhar pode ser divertido, mas também pode ser um jeito de contar histórias sem palavras. Renato, do canto, observava tudo como se assistisse a um milagre em andamento. Algo simples, mas poderoso. A energia estava mudando. Com as crianças por perto, Teresa começou a reorganizar a cozinha. Separou os temperos, limpou prateleiras, pendurou um paninho bordado com sua inicial. Era como se estivesse plantando raízes ali. Renato apareceu com uma lista de compras. Posso ajudar com isso? Perguntou. Pode, mas se prepara. Vai ter cheiro de comida de verdade nesta casa a partir de agora. Ela brincou. E com a promessa de um novo café da manhã, sendo preparado ali mesmo, com carinho e ingredientes de verdade, a casa finalmente parecia respirar diferente. Teresa sabia que não bastava comida. Era preciso temperar a rotina com memória, presença e um pouco de afeto. E naquele dia, o cardápio da casa estava prestes a mudar, por dentro e por fora. Bruno se aproximou da bancada curioso, os olhos ainda sonolentos.
O que tem nessa caixa, tia Teresa? Perguntou, apontando para os pacotinhos coloridos que ela organizava com cuidado. Teresa abriu um deles e mostrou um pozinho marrom claro. Esse é cumaru. Minha avó usava no bolo de milho. O cheiro traz lembrança de domingo na casa dela. Ele cheirou e arregalou os olhos. Que cheiro bom! Parece doce de leite. Logo depois, Clara apareceu no batente da porta, atraída pelo mesmo aroma. É cheiro de festa? Ela quis saber, animada. É cheiro de café da manhã feito com carinho, Teresa respondeu. Hoje a gente vai preparar a primeira tapioca da casa. Os dois se entreolharam meio tímidos. Mas a gente não sabe cozinhar, Bruno murmurou. E é por isso que eu tô aqui, Teresa sorriu. Vocês vão aprender. Renato apareceu com o cabelo bagunçado, tentando entender o movimento na cozinha. Ao ver as crianças de avental sorrindo, quase não acreditou. Teresa estava no centro, orientando com paciência. Clara mexia o polvilho, enquanto Bruno escolhia recheios. Tinha queijo, banana com mel, goiabada, coco. A cozinha, antes silenciosa e fria, agora pulsava com vida. Era barulhenta, caótica e feliz. Esse é o ponto! Teresa exclamou, virando a primeira tapioca na frigideira. Bruno bateu palmas. Clara deu uma risadinha. Renato pegou o celular e tirou uma foto sem que eles percebessem. Aquilo precisava ser guardado. Era um momento pequeno, mas cheio de significado. Os filhos estavam sorrindo de verdade, com os olhos, não apenas com os lábios. Algo ali começava a se curar. Na hora de comer, todos se sentaram juntos. A mesa simples foi decorada com flores improvisadas num copo de vidro. Clara serviu a tapioca de goiabada para Teresa e Bruno fez questão de dar a de banana para o pai. Tá gostosa, papai? Ele perguntou com orgulho. Renato assentiu emocionado. Tá maravilhosa. Melhor café da manhã da minha vida. E por um instante, o vazio parecia mais distante. Depois da refeição, Clara correu para desenhar a tapioca da felicidade com lápis de cor. Bruno colou o desenho na porta da geladeira. Teresa observava tudo, disfarçando a emoção. Ela sabia que não bastava alimentar o corpo, precisava reacender a memória do lar. E ali, com farinha, manteiga e afeto, estavam dando os primeiros passos. Renato lavava as louças quando olhou para Teresa. Isso é o que a gente sempre precisou. Ela apenas respondeu com um sorriso calmo. Estava fazendo o que sabia fazer melhor. Transformar cozinhas em pontos de encontro e refeições em abraços. E ali, naquele novo ritmo, ela já sabia o que prepararia para o lanche da tarde. A mesa ainda tinha farelos e o cheiro doce do cumaru no ar. Mas o que mais preenchia o ambiente era a sensação de que o lar estava voltando a respirar. Teresa olhou para a despensa e pensou no que mais poderia ensinar às crianças. E foi aí que se lembrou de uma receita que guardava desde a infância, uma que carregava memórias de forno, risos e farinha pelo chão. Naquela tarde, quando Clara e Bruno chegaram da escola, encontraram Teresa já de avental, com tigelas e ingredientes alinhados sobre a bancada. Hoje é dia de receita especial, anunciou com os olhos brilhando. Vamos fazer biscoitos de milho, do jeitinho que minha avó fazia. Clara correu para lavar as mãos, sem nem perguntar. Bruno, ainda com a mochila nos ombros, sorriu curioso. O cheiro de manteiga derretida já preenchia o ar. A receita é secreta? Bruno perguntou, enquanto observava Teresa peneirar o fubá. Era, mas agora é nossa, ela respondeu, piscando. Minha avó dizia que cozinhar era como costurar saudades. Cada receita era uma história. Clara sentou-se ao lado, com os olhos fixos na tigela. A sua avó ainda vive? Não, meu bem. Mas quando eu cozinho isso, parece que ela está aqui do lado. Teresa respondeu com ternura. Igual a mamãe, Clara murmurou, segurando uma colher de pau. Teresa assentiu com um sorriso que escondia o nó na garganta. Igualzinho. Quando a gente cozinha lembrando de quem ama, parece que eles voltam um pouquinho. Bruno olhou para a irmã. Vamos fazer direitinho então, para ela ver. E os três seguiram mexendo a massa, rindo,
se lambuzando de farinha numa coreografia espontânea de amor e lembrança. Renato chegou do trabalho e parou no corredor, sentindo o cheiro doce invadir seus sentidos. Havia muito tempo que aquele aroma não existia em sua casa. Clara correu até ele com as mãos cobertas de farinha. "Papai, fizemos biscoito!" Ele a pegou no colo, rindo. "Foi a tia Teresa que ensinou", Bruno completou, esticando a assadeira com orgulho. Renato provou um e fechou os olhos. O sabor era simples, mas profundo. "Isso aqui tem gosto de infância", disse, surpreso com a memória repentina que invadiu. "Minha mãe fazia um parecido." Teresa limpou as mãos no avental e comentou: "Receita boa é assim, atravessa gerações." Clara pegou outro biscoito e ofereceu ao pai. "Pode comer mais, a gente fez um monte." E ele comeu. Pela primeira vez em meses, com gosto, sem pressa. A cozinha virou cenário de um espetáculo afetivo. Música baixa ao fundo, crianças cantando desafinado, Teresa dançando com uma colher na mão. Renato observava tudo encostado na parede, com um sorriso discreto. Ele sabia que aquilo não era só diversão, era reconstrução, um tijolo por vez, um biscoito por vez. O riso das crianças era o som mais bonito que já tinha ouvido naquele ano. Na hora de guardar os biscoitos, Clara fez questão de separar 2 potinhos. Um pra gente, um pra levar amanhã na escola. Bruno colou uma etiqueta com os nomes deles. Teresa guardou um pedacinho da massa no freezer. "Pra quando a gente quiser sentir esse momento de novo", explicou. Era mais que culinária, era um ritual de presença. E todos ali pareciam entender isso, mesmo sem dizer. Enquanto limpava a bancada, Teresa olhou pela janela e viu o céu cor-de-rosa do fim de tarde. O dia havia sido longo, mas leve, e no meio daquilo tudo, ela pensou em como pequenas receitas podiam virar grandes memórias. Naquela noite, Clara perguntou se podiam jantar de novo todos juntos. Renato assentiu, e Teresa já sabia. Era hora de fazer mais do que só cozinhar. Era hora de reunir histórias à mesa. Naquela noite, a mesa posta tinha algo diferente. Não era a comida, que como sempre desde a chegada de Teresa, cheirava a afeto, mas o clima. As crianças conversavam sem serem estimuladas, riam de situações da escola e até disputavam quem contaria a próxima história. Teresa colocava os pratos com leveza, como quem coreografa um reencontro. Renato, de frente para eles, sentia-se num lugar que nem sabia que estava com saudade. Bruno falou sobre um desenho que fez na aula. Clara contou que ganhou um elogio da professora. Teresa ria com eles, mas também observava. Cada detalhe, cada gesto. Era como se ela escutasse até o que não era dito. Renato percebia como ela se encaixava ali sem esforço. Já não parecia mais uma visitante, uma funcionária. Ela era o elo que faltava entre o silêncio e o som de uma casa viva. Depois do jantar, enquanto as crianças arrumavam a mesa, Teresa começou a organizar a cozinha. Renato se aproximou com um pano de prato nas mãos. "Posso ajudar?" perguntou. "Claro, ainda estou te devendo a lição do purê perfeito", ela brincou. "Hoje foi um bom dia", ele comentou. "Você viu como eles estavam soltos? Como se tivessem voltado a ser crianças." Teresa assentiu. Eles só estavam perdidos, igual ao pai deles. A frase ficou no ar por alguns segundos. Renato não respondeu de imediato. Apenas continuou secando os pratos, absorvendo. Aquilo o tocava mais do que queria admitir. Teresa olhou de relance e sorriu com empatia. Ela sabia que lidar com a dor era um processo silencioso e cheio de becos. Não cobrava pressa, apenas oferecia companhia. E isso já fazia toda a diferença naquele lar. No dia seguinte, Clara ajudava a cortar frutas quando perguntou: "Tia Teresa, por que você veio de tão longe?" Teresa parou por um segundo. Depois, respondeu com naturalidade: "Às vezes, a gente precisa ir longe para descobrir o que é lar." Bruno, mexendo a limonada, ergueu o olhar. "A gente é sua família agora?" A pergunta não soava como um pedido. Era uma afirmação disfarçada. Teresa sentiu os olhos encherem.
Se vocês quiserem, eu adoraria ser parte da família de vocês, disse, com a voz embargada, mas firme. Clara correu para abraçá-la. Bruno também. Naquele momento ela teve certeza. Estava exatamente onde deveria estar. Não era mais só uma cuidadora em teste. Era parte de um novo ciclo, de um novo começo. Renato viu a cena da escada, segurando uma caneca de café. Seu coração, até então retraído, se abriu mais um pouco. Naquele mesmo dia, Teresa pendurou um desenho feito por Clara na porta da geladeira. 3 bonequinhos de mãos dadas. Embaixo, lia-se, Nossa Família. Renato olhou aquilo e ficou em silêncio por um tempo. Havia muito por resolver dentro dele, mas também havia um alívio que crescia devagar. Teresa, com sua presença doce e firme, estava tecendo novos laços sem fazer alarde. Enquanto preparava a sobremesa, Teresa refletia sobre o que tinha dito. Ir longe para encontrar um lar nem sempre era sobre distância. Às vezes era sobre coragem. E naquele lar em construção, com panelas no fogo e desenhos colados na parede, ela sentia que a receita estava só começando a ser escrita. Com o passar dos dias, algo mudou na rotina de Renato. Ele começou a voltar para casa na hora do almoço. O motivo não era apenas a saudade das crianças, mas o cheiro irresistível que começava a invadir a calçada. Naquele dia, ao abrir a porta, sentiu o aroma inconfundível de carne seca desfiada com queijo coalho. Teresa o recebeu com o avental sujo e um sorriso no rosto. Escondidinho do sertão, preparado com a ajuda dos pequenos. Clara já estava sentada à mesa, ansiosa. Bruno ajudava a montar os pratos. A gente fez o purê, ele anunciou, orgulhoso. Teresa explicou que usaram batata inglesa com um toque de leite fresco e manteiga. Parece que estão virando chefes, brincou Renato, lavando as mãos. A gente aprende com a melhor, respondeu Clara. E a comida dela é melhor do que a da escola, completou Bruno, arrancando risos. Enquanto almoçavam, Renato percebeu que o gosto era só parte da experiência. O ambiente estava leve, a conversa fluía, e havia alegria no simples ato de estarem juntos. Teresa servia mais do que comida. Ela trazia paz em forma de refeição. Depois do almoço, ela ensinou Clara a fazer suco de maracujá natural, enquanto Bruno recolhia os pratos. A casa inteira estava envolvida naquela harmonia sutil. Mais tarde, na cozinha, Renato se aproximou enquanto Teresa preparava o jantar. "Posso ajudar?" perguntou. "Claro, quer fazer o purê hoje?" ela desafiou. Ele aceitou com empolgação. "Papai, faz como a vovó Lina gostava", gritou Bruno da sala. "Com bastante manteiga", completou Clara. Teresa riu enquanto separava os ingredientes. Era como se aquela cozinha ganhasse uma nova história a cada refeição. Renato se atrapalhou um pouco, mas Teresa não se importava. "O segredo é não ter medo de errar", ela disse, entregando a ele a colher de pau. Enquanto mexiam juntos, seus braços se encostavam de vez em quando, provocando arrepios que ambos tentavam ignorar. A proximidade era natural, mas carregava um peso leve e estranho, como se algo ali estivesse nascendo, mesmo sem ser dito. Em um desses momentos de silêncio cúmplice, seus olhares se cruzaram por mais tempo do que o habitual. Teresa desviou primeiro, fingindo focar no fogão. Renato pigarreou e olhou para o purê como se aquilo fosse a tarefa mais séria do mundo. "Pai, você tá vermelho", observou Clara de novo. Ele riu sem graça. "É o calor do fogão, filha." Mas Teresa sabia que era mais que isso. E no fundo, ele também. A tensão era sutil, mas real. Não havia declarações nem promessas. Apenas um clima crescente entre os dois. As crianças pareciam perceber, mas não diziam nada. Sentiam, talvez, que algo bonito estava se formando ali. Uma nova versão de família começava a tomar forma sem pressa, como uma receita que exige tempo certo de forno. E naquele cenário de cheiro bom e riso fácil, o amor começava a dar sinais. No final do dia, Clara guardou um restinho do escondidinho num potinho com a etiqueta "para amanhã". Teresa segurou o bilhete
e sorriu. Renato a observava enquanto lavava os talheres, sentindo-se em casa pela primeira vez em muito tempo. E ao olhar para o relógio, não pensou em voltar ao trabalho. Pensou apenas no que eles preparariam juntos no café da manhã do dia seguinte. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, a casa ficou em silêncio. Teresa recolhia os copos da sala quando Renato apareceu com as mangas arregaçadas. "Deixa que eu lavo hoje", ofereceu. "Isso é raro", ela brincou, entregando os utensílios com um sorriso. Os dois ficaram lado a lado na pia, dividindo as tarefas. "Você devolveu a vida para essa casa", ele disse, quase como um desabafo. Teresa parou por um segundo. "E vocês me deixaram fazer parte dela", respondeu com sinceridade. No sábado seguinte, Renato acordou determinado a surpreender. Queria fazer panquecas para as crianças, sem ajuda. Seguiu uma receita no celular, misturou tudo como pôde e colocou na frigideira. 10 minutos depois, o cheiro de massa queimada se espalhou pela cozinha. Clara entrou, fungando o ar. "Pai, isso era para comer?" Ele riu constrangido. "Eu tentei", confessou. Bruno apareceu logo depois. "Onde está a tia Teresa quando a gente mais precisa?" Como se fosse convocada por pensamento, Teresa surgiu pela porta dos fundos carregando ovos e farinha. Viu a cena e caiu na gargalhada. "Quer que eu assuma antes que a gente precise chamar os bombeiros?" Renato levantou as mãos em rendição. "Por favor, mas promete que não vai contar para ninguém." Teresa piscou. "Nosso segredo. Só se as crianças não soltarem a fofoca." Bruno já tirava foto com o celular. "Tarde demais." Entre risadas e resgates culinários, ficaram os três de novo juntos na bancada. Teresa corrigiu a massa e ensinou pacientemente o ponto certo. "O segredo é paciência", ela disse. "Isso nunca foi meu forte", ele admitiu. "Eu percebi", respondeu ela divertida. Enquanto mexiam a massa, seus dedos se tocaram. Foi rápido, mas o suficiente para fazer o clima mudar. Os dois se olharam por um segundo longo demais. Clara, do outro lado da cozinha, assistia de longe. "Papai, você tá vermelho de novo!" Ela gritou, soltando uma risada travessa. Teresa e Renato se afastaram ligeiramente, mas era tarde demais. As crianças já tinham percebido. Mesmo sem entender tudo, sentiam o que estava no ar. Havia algo ali que ia além da comida. Um sentimento que crescia nas entrelinhas entre uma receita e outra. Depois do café, enquanto as crianças brincavam na sala, Teresa recolhia as louças e guardava os ingredientes. Renato se aproximou devagar, segurando um pano de prato. "É estranho. Fazia tempo que eu não sentia isso", ele comentou, quase num sussurro. "Isso o quê?" ela quis saber. "Vontade de estar aqui. Vontade de tentar. Com alguém." Teresa olhou para ele com ternura, mas também com cautela. Não respondeu. Havia carinho, havia conexão, mas também havia limites não ditos. Teresa sabia que qualquer passo errado poderia confundir tudo. Ainda era recente, ainda havia feridas abertas. Mesmo assim, havia algo bonito ali. Uma faísca, um começo, um espaço sendo criado. E era esse espaço que deixava as mãos trêmulas e o coração apertado. Sentir, às vezes, era mais difícil que fingir não sentir nada. Naquela tarde, enquanto recolhia os brinquedos da sala, Teresa viu uma foto antiga na estante. Era Renato com a esposa, sorrindo no jardim. Aquilo a fez parar por um instante. O que ela sentia era sincero, mas será que ele também estava pronto? A resposta viria antes do que imaginava, e não exatamente da forma que esperava. Na tarde seguinte, Teresa e Renato estavam organizando as compras na cozinha quando ele comentou quase em tom de confissão. "Eu quis cozinhar porque quero ser um pai melhor." Teresa parou de guardar as frutas e o olhou com delicadeza. "Você já é um pai incrível, Renato." Ele sorriu de canto, meio sem acreditar. "Você faz tudo parecer fácil." "Não é fácil, só que eu acredito no simples. E você ama seus filhos com tudo que tem. Isso é o que importa." Renato se encostou no balcão, pensativo.
Você percebe demais, disse com um ar de quem se sentia exposto. É difícil não perceber. Essa casa grita sentimentos. Ela respondeu, colocando as sacolas de lado. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, até tomar coragem. E você? Já pensou em ter sua própria família? Teresa respirou fundo. Aquela pergunta vinha de um lugar mais íntimo do que ele imaginava. Eu achei que teria. Estava noiva. Começou, tentando manter a voz estável. Faltavam 2 meses para o casamento quando ele terminou tudo, sem explicação. Renato arregalou os olhos. Meu Deus, Teresa, eu não sabia. Tudo bem, hoje eu entendo que ele nunca me olhou como... Ela hesitou, escolhendo as palavras. Como você olha para sua esposa nas fotos. A frase ficou suspensa entre os dois, densa e verdadeira. Renato sentiu algo que até então não havia sentido em relação a ela. Ciúme. Não de alguém em específico, mas da ideia de que outro homem tivesse chegado antes. Ele não soube o que perdeu, comentou com a voz um pouco rouca. Teresa deu um sorriso contido, mas seus olhos estavam marejados. Talvez eu também precise reaprender o que é amar. Eu não sei o que estou sentindo, Teresa, mas não é indiferença. Isso eu sei. Os dois se encararam por alguns segundos. Era como se algo dentro deles pedisse para ir além, mas a razão ainda segurava firme as rédeas. Tem dias que sinto como se estivesse traindo a memória da minha esposa só por te olhar assim, ele confessou, enfim. Teresa se aproximou, com cuidado. Você não está traindo ninguém. Está aprendendo a viver de novo. E isso não é pecado. É coragem. A voz dela era firme e doce ao mesmo tempo. Antes que pudessem continuar, Clara entrou na cozinha com a mão na barriga. Tô com dor, ela murmurou pálida. Teresa se abaixou na hora. O que foi, meu amor? Renato se agachou do outro lado. A menina estava quente, os olhos vermelhos. A gente precisa levar ela para o hospital, disse ele, já pegando as chaves. É virose, certeza. Teresa tentou manter a calma, mas por dentro estava em pânico. O medo bateu forte nos dois. No carro, Renato dirigia nervoso, acelerando mais do que o necessário. Teresa tentava acalmar Clara no banco de trás. Foi alguma coisa que ela comeu? Ele perguntou com raiva na voz. Você acha que foi culpa minha? Teresa rebateu, sentindo a mágoa crescer. Ele ficou em silêncio, mas a tensão explodiu ali. No hospital, o diagnóstico foi o esperado. Virose comum, nada grave, só repouso e carinho. Na volta para casa, o silêncio entre eles era mais pesado que o trânsito. Eu falei besteira. Falei com medo. Renato disse finalmente. Medo de quê? Teresa perguntou. Medo de estar sentindo coisas que não devia. Medo de te perder antes mesmo de te ter. Ela não respondeu. Apenas olhou pela janela, decidida. Naquela noite, Teresa procurou novos anúncios de emprego. Achava que talvez fosse melhor ir embora antes que tudo desandasse. Nos dias seguintes, Renato parecia ausente. Saía mais cedo para o trabalho, voltava mais tarde e evitava permanecer na cozinha por muito tempo. Dizia que eram compromissos urgentes, mas Teresa sabia que era distância emocional. As crianças sentiam. Clara perguntava por que o pai não aparecia mais na hora do lanche, e Bruno começou a almoçar calado. O clima leve e afetivo parecia escorrer pelos cantos da casa, como areia por entre os dedos. Teresa fingia normalidade, mas por dentro já tinha começado a se despedir. Não havia confirmado nenhum novo emprego ainda, mas vasculhava anúncios todas as noites. Naquela manhã, Clara amanheceu indisposta de novo. Febre alta, barriga doendo, olhos lacrimejantes. Teresa tentou acalmá-la, mediu a temperatura, preparou um chá. Quando Renato chegou, a tensão se ergueu como um muro. — O que você deu para ela comer? Ele questionou exaltado. — Você está me culpando! A voz de Teresa soou firme, mesmo que o peito estivesse acelerado. Eu cuido dessa casa como se fosse minha, e você vem me acusar sem nem ouvir? Renato se calou por alguns segundos. Me desculpa, é que eu tô com medo. Medo de quê, Renato? Ela insistiu. De perder de novo? Ou de se permitir de novo?
Ele abaixou o olhar. Não sabia responder, ou talvez não tivesse coragem de admitir. No hospital, o diagnóstico foi simples. Uma virose comum. Nada com o que se preocupar. Mas o estrago já estava feito. No caminho de volta, Renato tentou puxar conversa, mas Teresa respondeu com frases curtas. Não por mágoa, mas por proteção. Sabia que precisava pensar com clareza antes de continuar abrindo seu coração. A confiança, uma vez trincada, precisava de mais do que desculpas para se recompor. Naquela noite, enquanto Clara dormia no colo dela, Teresa abriu o computador e escreveu seu currículo do zero. Não era só por orgulho, era por autopreservação. Sentia que, por mais que o ambiente tivesse melhorado, havia um limite para o quanto ela poderia carregar sozinha. Bruno, ouvindo música no quarto ao lado, apareceu de repente. Tia Teresa, você tá triste? Ela sorriu fraco, só pensando um pouquinho. No dia seguinte, Teresa acordou cedo e começou a arrumar suas coisas. Colocou as roupas nas malas de forma silenciosa, como quem não queria acordar memórias. No fundo da gaveta, encontrou o desenho que Clara havia feito com os três de mãos dadas. Passou os dedos com cuidado sobre a folha. Respirou fundo. A decisão já estava tomada, mesmo que doesse mais do que imaginava. Não queria sair, mas sabia que precisava. Enquanto descia com a mala, Bruno apareceu no corredor. Você vai embora? A voz dele soava baixa, como se já soubesse a resposta. Teresa se ajoelhou diante dele. Consegui outro trabalho, querido. Em outra casa. Ele mordeu o lábio tentando conter as lágrimas. Mas a gente precisa de você. Clara veio correndo do quarto chorando. Você é da nossa família. Os dois gritaram juntos, desesperados. Teresa perdeu as palavras. As crianças desceram correndo as escadas aos prantos e gritaram pelo pai. Papai! Papai! Renato apareceu na sala, ainda de camisa social, e viu as malas prontas, os filhos agarrados a Teresa, e ela sem conseguir levantar os olhos. É verdade? Ele perguntou a voz embargada. É, começo em outra casa segunda-feira. Ela respondeu sem firmeza. O que veio a seguir, ela jamais imaginaria ouvir. Renato encarava Teresa como se tentasse decifrar cada movimento dela. Os filhos, agarrados às suas pernas, imploravam em coro. Fica com a gente! O silêncio pesava mais do que as malas ao lado da porta. Teresa, ele começou com a voz baixa. E se eu disser que te amo? Ela levantou os olhos, surpresa, como se não tivesse escutado direito. O quê? Murmurou, tentando manter o controle. Eu amo você. Não só pelo que fez pelos meus filhos, mas pelo que trouxe de volta para essa casa. Você é mais do que a babá. É a mulher que devolveu alegria a essa família. Clara e Bruno arregalaram os olhos e se entreolharam. Teresa levou a mão ao peito, sentindo o coração acelerar. Renato, isso não é confusão? Não é só carência? Ele se aproximou. Não, eu sei o que sinto. Sei pelo jeito que te espero sem perceber. Pelo jeito que sinto falta quando você não está. Ela queria responder, mas tudo dentro dela gritava por prudência. Mesmo assim, as crianças interromperam. Tia Teresa, você vai ficar? Clara segurava sua mão com força. Bruno encostou a cabeça no ombro dela. Fica, por favor. Teresa se ajoelhou para olhá-los no olho. Vocês querem mesmo que eu fique? A gente não quer outra família. A gente quer você. Gritaram juntos, sem hesitação. Renato ajoelhou ao lado deles. Eu não tô pedindo para você abrir mão de nada. Só quero que construa algo com a gente, se for o que você quer também. Teresa sentiu as lágrimas descerem. Não era um pedido impulsivo. Era sincero, cheio de entrega. Você tá falando de ser parte da família? Ele assentiu. Não só parte. Quero você ao meu lado, como companheira, como alguém que construiu tudo isso com a gente. O tempo pareceu parar por alguns segundos. Teresa abraçou Clara e Bruno ao mesmo tempo. Então tá... Eu fico, mas vocês vão me ajudar com a louça todo dia. Todos riram. Renato se aproximou e a abraçou também, como quem finalmente encontrou descanso. A sala, antes tomada pela tensão, agora transbordava alívio.
Um tipo de paz que só existe quando a escolha certa é feita, mesmo entre medos e incertezas. Clara correu até a cozinha. A gente tem que preparar o jantar de comemoração. Bruno foi atrás gritando. Com direito à sobremesa. Teresa e Renato se levantaram ainda de mãos dadas. Você tem certeza? Ele perguntou. Pela primeira vez em muito tempo, sim, ela respondeu com os olhos cheios. Eu nunca imaginei que amar de novo pudesse ser tão simples e tão certo. Naquele jantar havia mais do que comida na mesa. Havia riso, havia presença. Teresa ensinava a Clara a enrolar brigadeiros, Bruno fazia caretas e Renato colocava a mesa com uma toalha nova, comprada naquela semana sem saber que ela ainda estaria ali. Era como se o amor estivesse sendo servido em cada detalhe. Não houve brindes, nem discursos. Mas tudo ali dizia, a família está completa. E enquanto a noite caía sobre Curitiba, a casa iluminada por dentro exalava mais do que aromas de panela. Exalava a certeza de que o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E que às vezes ele chega disfarçado de receita, de afeto, ou de uma mala prestes a ser desfeita. Você também sentiu aquela pontada no peito, a vontade de entrar na tela, de abraçar as crianças, de impedir Teresa de ir embora? Porque essa história, mais do que sobre comida ou saudade, é sobre algo que todo mundo procura e quase ninguém admite: pertencimento. Quantas vezes você já sentiu que faltava alguém para devolver a cor da sua vida? Alguém que não faz barulho, mas muda tudo com gestos pequenos? Será que o amor pode mesmo nascer da dor? Será que as famílias que escolhemos são mais fortes que as que a vida nos deu? E você já teve coragem de ficar quando tudo parecia desabar? Ou de recomeçar, mesmo sem garantias? Comenta aqui embaixo. Você teria feito o mesmo que Teresa? Ou, no lugar de Renato, teria enxergado o amor antes? Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que todo lar pode ser reconstruído, mesmo que comece por um simples prato de arroz com feijão.